E aí rapaziada, voltamos para mais um vídeo de Blue Lock e agora com a análise completa de tudo que aconteceu, Izag fazendo uma alta análise do jogo dele pra gente entender como ele pensa, Shidou superando Barou pra alegria de poucos e pra tristeza de muitos, além do Ureu sendo o destaque usando a habilidade dele duas vezes ao mesmo tempo. Então se inscreve no canal pra estar ligado em tudo que aconteceu aqui de Blue Lock com spoiler, previsão e análise aqui. Valeu gente! O capítulo aqui se divide em três partes: do Izag, do Shidou e do Nagi e Ureu. Vamos começar pelo Izag, que faz uma autoanálise sobre ele mesmo em toda a jornada no Blue Lock em relação à própria evolução dele, que agora ele tá melhor de como ele jogava antes. E ele entende que isso tá ligado, esse sentimento de êxtase e de euforia que ele tá sentindo agora, a uma fórmula própria. E essa fórmula se baseia na experiência que ele teve, onde o Izag tinha o objetivo de derrotar ou superar alguém, e ele trazia isso para a lógica de jogo dele, para tornar isso em realidade, e conseguir o objetivo que ele tinha. E depois de tentar por tanto tempo essa fórmula, de ter um objetivo para superar, colocar a lógica de jogo na realidade, isso tornou ele numa máquina feita para executar esse tipo de situação, é tipo um ciclo. Isso é verdade, o Izag sempre que queria superar alguém ou superar algum desafio no jogo, ele trazia a lógica de como ele ia fazer aquilo dentro de campo. E depois que ele descobria, ele colocava isso na realidade. Ou seja, no campo para executar. Tudo foi uma tentativa e erro até chegar nesse exato momento, que ele mesmo sabe que virou uma máquina de executar perfeitamente as coisas. E assim, isso ao contrário também é verdade. Se ele não tivesse desafio, o Izag ia ser um jogador que a gente conheceu no primeiro capítulo. Mas beleza, o Izag entende também que quando ele executa essa fórmula e vence o jogo ou produz algum tipo de resultado, a experiência e habilidades dele aumentam. E tem duas coisas que eu não sei se foi só eu que entendi aqui, mas o que o Izag falou tá certo. Quanto mais você joga e executa sua função ali, você tende a ficar melhor e sua habilidade aumenta. Isso em toda a área. Se você começa a jogar, por exemplo, um esporte, você não sabe jogar nada e começa a praticar aquilo, alguma hora você vai ficar bom. Você vai evoluir com o tempo. Mas a parte aqui interessante que não sei se é só eu que percebi ou não tem nada a ver aqui, é só coisa na minha cabeça, essa frase dele dizendo que a habilidade e experiência dele aumenta. Eu entendi também que o autor quis dar uma cartada assim, sabe? Geral fala que o Izag tá ganhando de New Gen, que tá vencendo tudo contra todos os outros jogadores, e o autor meio que coloca que tipo, o Izag tá nesse nível mesmo, porque ele jogou muitas partidas, teve desafios e tá evoluindo, ficando melhor para chegar nesse ponto de vencer, por exemplo, o Kaiser em uma determinada situação. Ou não, deixa aí, não tem nada a ver que eu tô falando. Mas com tudo isso, o Izag vê que ele também fica melhor no futebol, jogando mais, superando os desafios. Isso torna as habilidades dele mais reproduzíveis. Ou seja, quanto mais o Izag faz aquilo, dá um chute direto, por exemplo, ele vai ficar melhor, ele vai conseguir fazer aquilo mais vezes e com mais facilidade. Tem outro momento também que chama atenção, é onde o Izag percebe que não conseguir reproduzir aquela chama, e isso tem a ver com a vontade de dentro dele. Ele entende que ele vivenciou várias situações de jogo onde a chama era exclusiva naquele instante, e que tanto a técnica e a lógica eram só ferramentas para ele fazer acontecer. Mas ele entendia que tudo começa pela chama de dentro dele. E essa frase que ele diz de não conseguir reproduzir aquela chama dentro dele é porque vai ter chama para cada momento, vai ter a vontade que tá dentro dele para cada momento. Por isso que, na minha opinião, assim, por isso que ele não consegue reproduzir, porque a chama vai ser diferente para cada situação, não vai ser uma coisa igual. Por isso que não é uma coisa que se reproduz, é tipo a chama que ele quis superar o Barou. Se ele trazer aquilo, essa vontade para superar o Kaiser, ele não ia conseguir fazer isso porque são coisas diferentes, são etapas diferentes. Por isso que sempre vai ter uma chama nova que faz ele se desenvolver e não ficar estagnado. Agora vamos para o tema mais polêmico, eu acho. Outra coisa que vamos falar é da proposta do Shidou de 160 milhões. Com essa oferta, ele fica simplesmente sendo o segundo jogador com a oferta mais alta da Liga Energoid, superando o Barou. Dizer se isso daqui é justo ou não, eu vou fazer um vídeo separado assim, só pra
só pra você ter uma ideia aqui que eu acho, mas o caso aqui é o seguinte, o Shidou recebeu um valor de um time que ele tá e que possivelmente o PSG também deu um valor pro Rim, só que no caso do Rim, o valor foi encoberto pelo Royal e consequentemente, quando o PSG tem esse interesse por dois jogadores que estão jogando no time deles e eles vê que perderam um dos dois, qualquer time ia fazer de tudo para tentar uma oferta de um valor mais alto no outro jogador para não perder também. Então assim, para mim existe dois fatores principais que fez o Shidou superar esse valor do Barou. Primeiro, e claro, o desespero do PSG de não perder os seus dois atacantes de uma vez. E possivelmente, se eles tivessem conseguido o Rim, o valor do Shidou não ia ser um valor maior que do Barou. Assim, na minha opinião, não ia ser. Podia chegar perto, mas passar eu acho que não. E o segundo fator aqui que eu não concordo muito é que dizem que o Barou não jogou um jogo, então se ele tivesse jogado, ele ia ter um valor mais alto. Isso pode ser verdade, mas também pode ser uma mentira, assim, já que ninguém sabe o que ia acontecer. A gente só tem a percepção de que, como o Barou jogou bem contra o Bastard e ele fez um hat-trick, ele possivelmente podia ganhar um valor mais alto se jogasse essa partida que ele não jogou. Mas assim, sinceramente, o único interessado no Barou que a gente sabe, que a gente viu, é o Ubers. Eu não duvido que assim tenha mais times que foram atrás deles, só que se eles quisessem mesmo, eles podiam cobrir a oferta do Ubers de 150 milhões e fazer o Ubers ter que cobrir o valor de volta. E assim, você pode estar perguntando que tipo, mas ele tem que jogar e fazer gol para receber mais valor. Teoricamente isso daqui no papel beleza, mas se você tem um jogador igual o Barou e você já viu ele jogando em vários outros jogos também, mesmo descansando a última partida agora, algum time podia dar um valor. Por isso que eu acho que o ponto máximo de oferta do Barou foi 150 milhões e que nenhum outro time conseguiu bater esse valor e consequentemente ele estagnou em 150 e tá tudo certo, beleza. E foi superado assim pelo Shidou, que tinha um potencial para mostrar mais dele nessa partida contra o Bastard, junto com o fator de desespero do PSG. Mas deixa aí o que você acha, porque esse aqui é um tema polêmico. Dá para discutir, tem dois lados aqui. Se é Team Barou ou Team Shidou? Comenta aí. Depois que acontece tudo isso sobre o Zag, a proposta do Shidou, vem a vez do Nagi e do Ureu. E o Nagi percebe aqui que o Ureu já não tinha a chama dele pelo Nagi, porque diferente de outras vezes onde o Ureu se sentia frágil por alguma coisa e precisava do Nagi durante o jogo, agora não, ele não se sente mais abatido por qualquer coisa, ele fica animado. O Ureu fica animado, mesmo sem o Nagi, e o Nagi vê essa separação, essa independência do Ureu agora, por isso que ele percebe que o Ureu ficou forte, mesmo estando ainda com medo. Agora, por parte do Ureu, é a confirmação isso daqui, rapaziada. Ele não precisa mais do Nagi para conseguir jogar e superar o campo. E isso mostra nesse capítulo, onde o próprio Ureu recebe a bola do Chris e o Ureu faz o gol. Mostra que realmente ele consegue se desprender e jogar sem o Nagi interferir. E, gente, isso daqui é uma mudança de chave assim absurda para quem tá lendo. Mesmo que depois que o Ureu pede desculpa pro Nagi por ter chutado ao invés de procurar ele, nesse momento do gol, a chama do Ureu vinha dele mesmo, a vontade nesse momento de fazer o gol, e não aquela chama que dependia do Nagi para ele ficar animado, para ele conseguir. A gente tá vendo nesse capítulo a virada de chave do Ureu e possivelmente no próximo capítulo vai ser a virada de chave do Nagi. E mais duas coisas aqui que chamam minha atenção foi a percepção do Nagi sobre ele em relação ao Ureu. Pode até parecer assim normal, rapaziada, mas quando você vê o Nagi dizendo essas coisas, você acha que não é o mesmo personagem. Ele tá se esforçando para entender e melhorar todas essas falas assim que ele diz. Tem um desenvolvimento do Nagi aqui. E ele diz que foi dependente demais do Ureu e sempre acreditou igual uma criança que ele sempre ia estar lá. E o Nagi pensa com ele mesmo que ia mostrar pro Ureu que ele ia conseguir se incendiar sozinho. Esse é o desenvolvimento do Nagi. É nesse exato momento que o Nagi percebe, vendo o Ureu fazendo o gol sem nem pensar nele, que ele estava sendo dependente do Ureu e que isso impedia do Ureu desenvolver o futebol dele. Meio que os dois ficaram nesse ciclo pensando que
um precisava do outro para ser o melhor do mundo, e eles deixaram de fora outras oportunidades, deixaram de jogar com outros jogadores, fazer jogadas com outros do time para se prender entre os dois. E agora que o Ureu fez o gol, isso abre o olho do Nag vendo que tipo, o Ureu conseguiu. Ele avançou. Se eu ficar só focando, dependendo do Ureu, eu não vou evoluir. E outra coisa que impactou também, que eu acho, foi a fala do Chris, que disse que não ia tocar a bola para quem não segue os seus ideais. E isso é absurdo, porque o Chris, quando ele fala isso, ele ignora o Nag que estava perto dele, estava no lado dele, e passa a bola pro Ureu. O que o Chris quis dizer é que o Nag não tinha ideais. Assim, ele não lutava, entre aspas, com a própria vontade, ele estava amarrado, preso à dependência do Ureu, seguindo o Ureu. E isso é engraçado porque o Nag tem dessa de chamar o Ureu de chefe. Então o Chris quis despertar e deixar o Nag pensativo no que ele estava fazendo ali. Só que ao mesmo tempo o Ureu ouviu essas palavras e entende totalmente o que o Chris quis dizer. E é nesse momento que ele recebe a bola, passa pelo Otoya e ele passa como? Copiando a habilidade do Otoya, que muita gente tava pensando que era o Izag. Até eu, nos spoilers, eu acho que eu errei falando que ele tinha copiado a habilidade do Izag e passado pelo Otoya e chutado com um chute direto do Izag. Mas não, ele copia a habilidade do Otoya de passar por trás do jogador e ele chuta com um chute direto do Izag. Ou seja, a todo tempo o Ureu podia fazer isso. É absurda essa habilidade dele. Mas ele tinha esse pensamento que o Nag e ele tinham que fazer tudo juntos. E que um dependia do outro para serem os melhores assim. Só que isso agora só mostrou que não. Eles podem trabalhar juntos, beleza, mas não ser dependentes um do outro. Eles podem desenvolver o futebol deles na individualidade de cada um. Foi isso pelo menos aqui que eu entendi. Mas rapaziada, o que você achou desse capítulo aí? Diz na sinceridade, nota de 0 a 10. E lembrando, amanhã tem a previsão do capítulo 298 aqui no canal, então se inscreve para ser o primeiro a receber o vídeo. Deixa aí se é Team Barou ou Team Shido. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!